Primeiramente, que a paz de Deus esteja convosco esta manhã, para quem estiver assistindo esse vídeo de manhã, para quem não estiver assistindo esse vídeo pela manhã, qualquer horário, mas que Deus esteja alcançando você através dessa mensagem. Vou ler aqui uma passagem na palavra de Deus em Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Fala sobre a travessia do mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então, trazendo essa mensagem para os dias de hoje, para aplicá-la na nossa vida, através dessa mensagem, nós vemos o que Deus pede de nós para que nós possamos ser mais que vencedores. Muitas das vezes nós somos os primeiros a limitar o poder do Senhor na nossa vida. Colocarmos Deus dentro de uma caixinha, limitar o Senhor. Muitas das vezes nós agimos dessa forma porque a nossa fé é muito pequena. Apesar de que para conseguir algo, para termos sucesso na vida, nós não precisamos de muita fé. Lá na palavra de Deus tem um certo versículo que ele cita exatamente sobre isso, que nós não precisamos de uma grande fé para que grandes coisas aconteçam em nossas vidas. Ele compara a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda, mostrando assim que nada é impossível para aquele que crê. Mesmo que sua fé seja pequenininha, ela é poderosa para fazer grandes coisas acontecerem na sua vida. Neste momento que nós vemos a situação a qual Moisés e o povo de Israel estavam passando, eles tinham conseguido entrar numa situação de, vamos dizer assim, de fé ou fé. Se eles lutassem, se eles seguissem em frente, tinha um mar para eles atravessar. Um mar, vamos dizer assim, que é impossível alguém atravessar o mar. Se eles fossem tentar nadar sobre aquele mar, certamente eles iriam morrer todos afogados. Se eles ficassem parados, o exército de Faraó iria encontrar com eles e iriam exterminar todos ao fio da espada. Então, Moisés teve a fé, para você ter uma ideia, teve a fé de fazer tantos milagres lá no Egito, diante de Faraó, de, por fim, libertar o povo de Israel do cativeiro. E agora Moisés se encontrava numa situação difícil, num momento impossível, vamos dizer assim, da vida dele, com o povo ali pressionando ele, falando por que ele tinha feito aquilo, sabendo que eles iam morrer, porque não tinham deixado 2 meses lá no Egito. Então ali Moisés consultou a Deus, chegou diante de Deus, falou o que ele faria agora, qual seria a atitude que ele deveria tomar agora. A resposta de Deus foi bem categórica. Ele fala lá no versículo 16: E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Vocês conseguiram decifrar o poder dessa palavra? Antes, Moisés estava clamando a Deus e Deus questionou a Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim? Era como se ele estivesse fazendo uma análise. Faça uma análise de tudo que eu já fiz na tua vida, de tantas coisas impossíveis que já aconteceram diante de ti, que eu resolvi todos os problemas, por que agora tu clamas a mim? Deus pediu ali naquele momento uma atitude de fé de Moisés. Talvez Moisés pensou assim: não, eu não consigo, eu não tenho como. É claro, ele pensou nele. Quando nós pensamos em nós, nas nossas possibilidades, nas nossas armas, na nossa capacidade, o que temos é muito pouco e vamos ao fracasso. Mas se Moisés desde o primeiro momento tivesse acreditado que ele poderia fazer aquilo, que era mais um milagre que Deus ia fazer na vida dele, ele teria seguido em frente. Porém, muitas das vezes nós consultamos ao Senhor para saber qual a nossa atitude diante dos problemas. Ele fez certo
Já vi muitos pregadores falando que Moisés fez errado ao consultar a Deus. Ele não fez errado. Ele precisava de uma orientação vinda de Deus para aquele momento difícil que ele estava passando. E aconteceu o quê? Que Deus deu a resposta. Pediu que ele levantasse a mão sobre as águas com um cajado para que o mar pudesse se dividir ao meio. E quando Moisés chegou com aquela atitude, imagina o povo de Israel duvidou na hora, no momento em que Moisés falou aquilo. O povo falou, não tem condição. O povo fez uma análise de como uma vara poderia abrir um mar. É impossível, Deus ele trabalha no impossível. Mas por que Deus tinha que pedir que Moisés fizesse aquela demonstração para abrir o mar ao meio? Sendo que Deus poderia, sem precisar daquilo, fazer o milagre acontecer. Muitas das vezes Deus precisa de uma atitude de fé para que Ele possa demonstrar o poder dele sobre nós, sobre o povo, para que seja testemunha para as outras pessoas que não têm fé, para que a fé delas, através da nossa atitude, venha ser exercitada e sirva como testemunha para que aquela pessoa comece também a ter a fé que nós temos. E naquele momento ali Moisés estendeu a vara sobre o mar se abriu, o povo de Israel atravessou a pé enxuto, diante de uma impossibilidade, porque Deus trabalha na impossibilidade. Nós temos que entender isso, que Deus, o que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que é impossível às nossas forças, à nossa capacidade, é aí que Deus entra. Aí é que Deus coloca a sua mão poderosa. Mas Ele precisa de uma atitude de fé, Ele precisa da nossa obediência. Quando Deus pede para que nós façamos algo, é para nós fazermos. Não é para nós ficarmos esperando. Ah não, mas eu vou tentar com minhas forças, eu acho que ainda tenho força. Não, Deus já viu o teu limite. Deus já viu que o limite da tua força foi só até aí. Agora é a hora dele agir. Talvez você esteja passando por uma situação dessa de desespero. Você não sabe o que fazer. Talvez o inimigo tenha se levantado, assim como o faraó se levantou contra o povo de Israel. E muitas das vezes a sua família está passando por uma luta. Muitas das vezes você está passando por uma situação de desemprego. Muitas das vezes você está passando por uma situação impossível. E você ainda não consultou a Deus. Você ainda não foi diante de Deus. Porque você ainda está acreditando ainda que você pode resolver aquilo sozinho. Você não pode. Pelas suas forças você não pode nada. Você pode, vamos dizer assim, que você pode muitas coisas. Mas tem um momento da sua vida que você vai precisar de Deus. Vai ter um momento que o problema vai estar tão grande, tão impossível de você vencer, que você vai precisar de Deus. Você vai precisar que Deus faça algo por você, porque sem Deus, amados, nós não somos nada. Sempre nós caminhamos muito pouco sem Deus. Chegou um momento da jornada, do momento que o problema está tão grande, o inimigo se levantou de uma forma tão agressiva contra nós, o gigante se levantou contra nós, as águas se levantaram contra nós, as ondas se levantaram contra nós, nós estamos nos afogando. E aí é o momento em que nós devemos clamar ao Senhor, buscar a força de Deus. Nós não temos mais força em nós, entendeu? E se nós não buscarmos, se nós formos orgulhosos, nós vamos naufragar, nós vamos morrer afogados. Então fica essa mensagem para que nós possamos entender isso. Existe um divisor, existe um momento que nossa força não dá mais, é a hora de Deus agir. Todos nós temos testemunhos a contar, quando nós acreditamos nessa força de Deus, nessa força que nós não podemos nem imaginar o quanto ela é grande. Deus é o Deus do impossível. Nós somos um homem, somos possibilitados e precisamos de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Obrigado. E que Deus possa colocar essa mensagem no nosso coração, para que nós possamos entender essa mensagem. E que no momento que tiver tudo difícil, que tiver as portas todas se fecharem, que você bater numa porta ela não abrir, você bater numa outra ela não abrir, você vai levantar o seu rosto para o céu e falar: Senhor, para mim já deu, eu não tenho mais força, eu já fui aonde eu poderia ir,
para frente, Senhor. Estou nas tuas mãos. Faça o que tu quiseres. Faça a tua vontade. Realiza um milagre. Agora eu preciso de ti. E vai ser nesse momento que Deus vai mostrar o grande poder que Ele tem. E você vai vencer essa etapa. É impossível, para você, para o homem, para a justiça do homem, mas para Deus não há nada impossível. Eu sou prova viva disso. Você também tem que ser. Porque Deus, Ele age no momento em que todas as portas, todas as possibilidades foram tentadas, foram exploradas. Aí chega o momento de Deus agir. Obrigado, que Deus abençoe hoje e sempre a nossas vidas.